Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, sou professor de Ciências e nessa videoaula vamos continuar a estudar o capítulo 5, Reprodução e Vida. Os assuntos dessa semana são os métodos contraceptivos e as infecções sexualmente transmissíveis, também chamadas de IST. Vamos discutir a eficiência dos métodos e as principais formas de contaminação pelas IST. Vamos começar falando dos métodos contraceptivos. O método contraceptivo ele é caracterizado como um método que impede ou reduz as chances da ocorrência de uma gravidez não planejada, como também para se evitar o contágio com alguma infecção sexualmente transmissível. Com o avanço da medicina e da indústria farmacêutica, houve a criação de vários métodos contraceptivos, que apresentam vantagens e desvantagens, e que também variam em relação à taxa de eficiência. O primeiro método contraceptivo que a gente vai discutir é a pílula. A pílula anticoncepcional é constituída de estrogênio e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. Esses hormônios, utilizados na dosagem correta, irão inibir a ovulação. Podemos observar uma cartela de pílulas anticoncepcionais no slide. Uma cartela de pílulas contém geralmente 21 comprimidos, o que corresponde a um comprimido para cada dia do ciclo, sendo que 7 dias devem ocorrer um período de descanso, que é o momento que corresponde à ocorrência da menstruação. Após este período, então, deve-se iniciar uma nova cartela de comprimidos. Existem diversas composições de pílulas anticoncepcionais com diversas dosagens hormonais. E para a mulher saber qual é a melhor para o seu organismo, é necessário realizar a consulta ao médico, que irá ajudar na escolha da pílula mais adequada, evitando assim, então, os efeitos colaterais. A eficácia da pílula anticoncepcional é de aproximadamente 90%, se o consumo for feito de forma correta. Nessa linha de métodos contraceptivos que seguem o mesmo raciocínio lógico, utilizando hormônios para impedir a ovulação, a gente pode citar também os implantes hormonais, os adesivos e as injeções. Importante ressaltar que este método contraceptivo não protege contra as IST. O dispositivo intrauterino, popularmente conhecido como DIU, consiste em um pequeno objeto que é colocado pelo médico no interior do útero. Atualmente, existem os DIUs de cobre e prata que causam uma inflamação na parede do útero, dificultando a sobrevida dos espermatozoides neste órgão e também dificultando o alojamento do embrião na parede uterina. Também existem os DIUs que liberam hormônios de forma gradativa, com isso vão tornar o muco do útero mais espesso, dificultando a mobilidade dos espermatozoides e reduzindo então a chance de acontecer uma fecundação. A grande vantagem do DIU é que ele pode ser utilizado por um período de até 10 anos. A eficácia do DIU é de mais de 97%, contudo, assim como a pílula, não protege contra as IST. O próximo método anticoncepcional que iremos discutir é a camisinha, ou também chamado de preservativo. A camisinha masculina é o método mais utilizado por vários motivos. Primeiro está no custo. É um método relativamente barato, mas principalmente porque a camisinha é o único método eficiente para se evitar as infecções sexualmente transmissíveis. A camisinha é um método considerado de barreira, pois impede que o sêmen entre em contato com as mucosas. A principal atenção neste método está na colocação do preservativo, pois caso seja colocado de forma incorreta, pode comprometer a eficiência deste método. Apesar de não tão popular no Brasil, existem também as camisinhas femininas, que desempenham o mesmo papel da camisinha masculina. As camisinhas apresentam uma eficiência média de 97% para se evitar uma gravidez, e como eu disse anteriormente, este é o único método eficiente para se proteger contra as ISTs. O diafragma é uma peça produzida com borracha flexível e que é colocado no interior da vagina antes da realização do ato sexual. O objetivo do diafragma é bloquear que os espermatozoides cheguem até o ovócito, funcionando como uma espécie de parede. Geralmente, é aplicado cremes espermicidas no diafragma para otimizar os resultados deste método contraceptivo. Após a relação sexual, o diafragma deve ser retirado. O diafragma não é descartável, mas tem uma duração média de 1 ano. A eficiência deste método para impedir uma gravidez não planejada é de cerca de 98%, contudo, não protege contra as ISTs.
A tabelinha é o método contraceptivo que considera o período fértil da mulher. Teoricamente, a mulher ovula no 14º dia do ciclo menstrual. Então, as relações sexuais são evitadas entre 3 a 4 dias antes e após o dia da ovulação. Este método é pouco seguro. Por quê? Porque o período fértil da mulher pode variar por causa de oscilações hormonais. As mulheres que apresentam um ciclo menstrual regular, a taxa de eficiência deste método é de aproximadamente 80%. Com jovens e mulheres com ciclos irregulares, este método não é eficiente, justamente por causa da variação do período fértil, que dificulta a previsão dos melhores dias para a realização do ato sexual. E importante destacar que este método não protege contra as ISTs. Os métodos cirúrgicos, tanto para os homens quanto para as mulheres, envolvem algum tipo de intervenção cirúrgica. Em muitos casos são irreversíveis e definitivos. A lógica por trás dos métodos cirúrgicos para homens e mulheres é a mesma, que é de interromper o trajeto dos gametas e, consequentemente, evitar a fecundação. Nos homens, o método cirúrgico é chamado de deferentectomia, popularmente conhecido como vasectomia, que é uma intervenção nos ductos deferentes. Dessa maneira, impede que os espermatozoides cheguem à uretra. Este método é altamente eficiente para impedir uma gravidez. A taxa de falha varia entre 0,1% a 0,15%. Nas mulheres, o método cirúrgico é chamado de ligadura tubária, popularmente conhecida como laqueadura. Este método consiste em realizar uma intervenção nas tubas uterinas, dessa maneira perdendo a conexão entre os ovários e o útero. A ligadura tubária tem uma taxa de falha de apenas 0,5%. Os métodos cirúrgicos não ajudam a evitar a contaminação pelas ISTs. Pessoal, separei alguns métodos contraceptivos para a gente dar uma olhada. Aqui estão os métodos hormonais. Eu tenho então amostras de pílulas anticoncepcionais e também uma amostra de método anticoncepcional injetável. Em seguida, eu vou mostrar para vocês o DIU. Esse é um DIU de cobre. A grande vantagem é que ele pode ser utilizado por até 10 anos. Ele é colocado no útero da mulher pelo médico. Em seguida, eu mostro para vocês o diafragma. O diafragma é colocado antes da relação sexual. Geralmente, coloca-se gel espermicida para melhorar a eficiência deste método. E por fim, as camisinhas. Temos aqui o preservativo masculino e o preservativo feminino. A grande vantagem desse método é que ele é o único eficiente para se evitar a contaminação pelas ISTs. Agora vamos começar a falar sobre as principais infecções sexualmente transmissíveis, também chamadas de IST. As IST variam bastante, desde as facilmente diagnosticadas e curadas até as mais graves que não apresentam cura, como a AIDS. A primeira IST que vamos estudar é a sífilis. Atualmente o Brasil passa por uma epidemia de sífilis. A sífilis é causada por uma bactéria, é considerada uma IST de fácil diagnóstico e tratamento. Entretanto, se a pessoa contaminada não procurar tratamento, pode ter problemas sérios. O primeiro sintoma da sífilis é uma ferida indolor chamada de cancro duro, que pode aparecer no ânus, na vulva ou no pênis, e que geralmente desaparece após algumas semanas. Aí a pessoa que está com essa doença pensa que se curou, e aí que o problema realmente começa. Por quê? Porque a bactéria continua no organismo e a doença, digamos assim, retorna após um longo período, que pode causar inclusive problemas neurológicos e cardiovasculares. A segunda IST que vamos estudar é o condiloma acuminado, causado pelo HPV. O vírus HPV infecta mucosas e a pele, ocasionando verrugas. Geralmente, essas verrugas regridem, mas dependendo do tipo de HPV que infectou a pessoa e também do local em que as verrugas estão se desenvolvendo, pode evoluir para um câncer. A maneira mais eficiente de se evitar a contaminação do HPV é através da vacinação. A blenorragia é conhecida popularmente como gonorreia, causada por uma bactéria. As pessoas contaminadas por essa infecção geralmente apresentam um corrimento com pus e ardor ao urinar. E por fim, para finalizar esse slide, falaremos sobre a herpes genital, que é causada por um vírus. Muitas vezes as pessoas são assintomáticas, porém o sintoma mais comum é o aparecimento de pequenas vesículas agrupadas que formam uma ferida na região genital. A AIDS, ou chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, é causada pelo vírus HIV.
O HIV ataca o sistema de defesa do organismo e, com isso, deixa a pessoa vulnerável para outras doenças. Agora, vamos reforçar dois conceitos a respeito da AIDS e do HIV. A pessoa ter o vírus HIV não é o mesmo que a pessoa ter AIDS. A pessoa ter HIV significa que ela é portadora do vírus e a pessoa ter AIDS significa que o sistema imunológico dessa pessoa foi afetado pelo vírus HIV e que, neste momento, ela apresenta os sintomas dos ataques deste vírus. Em muitos casos, e também por causa dos tratamentos que foram melhorados com o avanço da medicina, pessoas com HIV podem ter uma vida sem apresentar os sintomas ou desenvolver AIDS por vários anos. A contaminação pelo vírus HIV geralmente ocorre por relações sexuais sem o uso da camisinha, compartilhamento de agulhas perfurantes por mais de uma pessoa e também da transmissão de mãe para o filho durante a gravidez, caso a mãe seja portadora do vírus. E com isso finalizamos a videoaula. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.